Olá, amigos, irmãos e frequentadores da Casa de Zicorta. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, já há mais de 2 anos, temos um encontro marcado nessa Casa de Amor. Em função dos últimos acontecimentos, a direção da nossa casa, alinhada com a Federação Espírita Brasileira, com a sua Associação Médico-Espírita, os órgãos do governo, a Organização Mundial de Saúde, entendeu que a forma de nós ajudarmos para que esse momento seja minimizado nas suas dificuldades, que com certeza virão, começaria com essa proteção, evitando então que um grupo que habitualmente se encontra na casa o fizesse, preservando assim o contato físico, mas jamais deixando de pensar que podemos contactar através dos nossos pensamentos e dos nossos corações com todos aqueles que nos são caros, com todos aqueles que nos preocupam, com todos aqueles que magoamos e ferimos, buscando ter a oportunidade de ter destas pessoas o perdão. E como Cristo nos ensinou, desta forma também nos disponibilizando a perdoar todos aqueles que nos julgam, nos ofendem, nos abandonam, nos traem. E a Evangelho Terapia, ela tem essa proposta. E é porque ela tem essa proposta que nós vamos começar hoje um projeto novo. Não sabemos se ele dará certo, embora desejemos muito. Rogamos o auxílio e o amparo dos amigos espirituais para que eles possam nos conduzir. E também pedimos que tenhamos humildade para reconhecer caso esse trabalho não venha cumprir o seu intento, que é trazer conforto e mitigar, na medida do possível, as nossas angústias. E a ideia é que nós façamos como fazemos às segundas-feiras. A ideia primeira é que às segundas-feiras, às 19h30, cada um de nós possa se recolher no seu canto da casa, entendendo que os nossos pensamentos são energia e que o nosso coração nos conduz. Depois de envolvidos por uma música, como está acontecendo agora, espero que esteja sendo possível a vocês ouvir como eu estou. Envolvidos então por algo que nos acalme, que nos desacelere. Faremos uma viagem energética até o centro. Nos imaginaremos naquela sala, naquele salão, que sempre nos acolhe, nos abraça, nos envolve. Sabedores somos que lá há um exército invisível de espíritos que laboram na seara do Cristo e por isso lá estarão sempre, prontos para auxiliar aqueles que o procurarem. Então, a ideia é que amanhã, às 19h30, cada um de nós faça isso na sua casa. Não teremos o passe, como habitualmente recebemos, desses trabalhadores queridos, mas nós vamos recebê-lo com os nossos corações. Então, eu os convido, eu vou repetir essa música e eu os convido um pouquinho de paciência comigo. Eu os convido a, nesse instante, esquecermos um pouco aonde estamos. E vamos nos imaginar chegando à casa de Zicorta. A rampa, a escada íngreme, nos lembrando o quanto precisamos cuidar da nossa saúde física. E adentramos aquele salão. Buscamos um lugar que muitas vezes nos é habitual,
e lá nos sentamos. Desligamos os celulares e nos esforçamos para que as coisas do mundo material permaneçam lá fora. E quando os trabalhadores nos chamam para o passe, sabemos que para nos beneficiarmos só depende de nós. Então, consigamos nesse instante abrir os nossos corações. Deixemos que fluidos balsâmicos nos alcancem, porque foi Jesus quem disse que quando um ou mais se reunissem em seu nome, Ele ali estaria. E nós estamos nos reunindo em nome desse irmão maior, desse guia, desse mestre. E nos reunimos para agradecer, nos reunimos para louvar, nos reunimos para doar o pouco do que temos, mas também nos reunimos para te pedir, nos ajude. A essa equipe espiritual pedimos, nos ajudem, para que entendamos que a página que será lida hoje é a página que nos cabe, é o remédio que necessitamos. Lembremos-nos que foi Dona Ivone do Amaral Pereira que há 14 anos atrás intuiu que a evangelho-terapia era um caminho de socorro, não só aos encarnados, mas também aos desencarnados. Ela que tem nos ajudado, ela e sua equipe, que tem nos ajudado tantas vezes a compreender por que alguns desistem, a respeitar a decisão dos que desistem e principalmente a acolher os que desistiram, que são os desencarnados. Então os nossos corações também se estendem e se abrem aos que desistiram, com o auxílio de Dona Ivone, que labora com certeza ao lado do seu Zico e de tantos outros irmãos, que embora não saibamos os seus nomes, sentimos a sua dedicação e o seu carinho para conosco. E sendo assim, eu espero, do fundo do meu coração, que nós consigamos alcançar o objetivo e que nós provemos para nós mesmos que o amor é uma energia que supera a distância física e geográfica. Que o amor, como o próprio Cristo disse, cobriria uma multidão de pecados. Eis aí uma grande oportunidade para todos nós. Amar sem tocar, acolher sem abraçar, cuidar sem tocar. Façamos isso como Cristo nos disse que deveríamos fazer, não julgando, amando, não criticando, acolhendo. E eu quero muito agradecer a essa casa que nos possibilita maneiras novas, modernas, de estarmos juntos, provando que o mundo dos espíritos já haviam nos mostrado. Podemos estar acompanhados sem vermos a companhia que temos. Podemos nos sentir acolhidos quando olhamos no nosso redor e não vemos ninguém. Façamos isso então, começando como fazemos quando estamos na casa de Zico Horta. Busquemos a nossa bússola, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje não posso contar com a ajuda de ninguém para abri-lo, mas sei
e confio que os amigos espirituais nos ajudarão e me farão instrumento para que nesse momento eu possa abrir o Evangelho e encontrar a mensagem de que nesse momento nós necessitamos. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 22. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. Como hoje nós não conseguiremos ter a participação, né? A troca, ainda não somos, quer dizer, eu não sou ainda capaz de estar na rede e interagindo, eu vou fazer a leitura, a contextualização e espero que seja um alimento para os nossos corações. Item 22, maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a fraqueza, a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como sucede a muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que é que pedis a Deus na maioria dos casos? Pensaste alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Não, bem poucas vezes. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e tendes exclamado com frequência: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento,
e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. E faz referência ao capítulo 5 do Evangelho, item 4. O capítulo 5 do Evangelho é um capítulo lindo, como todos, né, do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos. E o item 5, ele fala, deixa eu confirmar, item 4, desculpem, fala causas atuais das aflições. Essa instrução dos Espíritos, ela é ainda um pouquinho longa, como nós não teremos a oportunidade da partilha, porque vocês não estão comigo fisicamente nesse momento, eu vou continuar fazendo a leitura e depois comentaremos. Deveis orar incessantemente, sem que para isso preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevardes a Ele, nosso Pai, o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente? Quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma ao dizerdes em pensamento: seja bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe de preces regulares de manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e às quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. Isso foi, então, uma mensagem de um espírito datada de 1862. Então, façamos juntos uma reflexão, começando, então, pelo título do capítulo, né? Pedi e obtereis. Quando eu peço alguma coisa a alguém, quando eu vou pedir que alguém me conceda uma gentileza, um favor, atenda a uma necessidade minha, eu tenho que pensar que esse favor, essa necessidade, essa gentileza, ela poderá ser atendida ou não, mas eu pedi. Então, quando eu ligo para alguém no momento de aflição e eu preciso falar com aquela pessoa e ela não me responde, ela não responde o WhatsApp, ela não responde, não atende ao telefone, aquilo me desespera, eu fico sem esperança. Eu fico triste, eu acho que ela não me quer. Eu começo a interpretar que naquele momento ela preteriu a minha companhia. Ela não pensou na minha necessidade, ela não pensou na minha dor, por isso aquela pessoa não me atendeu. Isso eu faço isso com relação às pessoas que estão no meu entorno. Mas o Cristo vem dizer para mim, todos os dias, que eu devo fazer com o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse comigo.
Será que quando alguém me liga e eu não posso atender? Quando alguém me pede algo e eu não posso conceder? Eu ficarei feliz se ele pensar que eu não desejo, que eu porque não o quero bem, não estou realizando? Muitas vezes pode ser por isso. Quando um filho nos pede algo que, no nosso olhar e a partir da nossa experiência como filhos que somos dos nossos pais, ou pais desses pequenos, nós entendemos que eles não devem, que eles não podem realizar aquilo. E nós não concedemos. Eles pedem e nós não concedemos porque entendemos que não será bom para eles. Só que nós somos falíveis. E quando pedimos ao Pai do céu, ao nosso Criador, algo que Ele não nos concede, só temos duas hipóteses. Eu não estou pronta para receber o que peço, ou o que estou pedindo não vai me auxiliar na minha evolução espiritual. Então que nessa nossa reflexão, nós nos lembremos disso. Porque nessa mensagem, esse Espírito bondoso e amoroso, ele vai nos dizer que a prece, ela é importante, mas não só nas palavras, nos atos, nas ações, né? Oração é orar mais ação. Eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso desejar. Como eu desejo, meu Jesus, que nesse instante aprendamos com a chegada desse vírus, que mostra como somos todos do mesmo tamanho e todos corremos o mesmo risco, que isso não me ameace, não me amedronte, mas que isso me faça mais vigilante, mais cuidadosa, mais ocupada com o meu próximo. Que eu me proteja, mas que eu também proteja os que são mais frágeis. Que eu não seja egoísta. Enfim, quantas oportunidades. E que é o que eu vou pedir? Eu vou pedir a Deus nesse instante que esse vírus perca a força ou que eu ganhe a força. A força da compreensão, do amor e até da autoavaliação. Das tantas vezes em que fui negligente com cuidados que eu podia ter tido e não tive. Mas eu quero tê-los daqui para frente. Com observações que me passaram desapercebidas, mas que eu as quero agora, fazendo parte do meu dia a dia. E esse mesmo Espírito vem dizer a nós: peça. Mas peça o que vale. Peça coisas que valha a pena. Peça ao Pai aquilo que realmente vai estar com você o tempo inteiro. Peça ao Pai fé, coragem, resignação, entendimento, esclarecimento, amor ao próximo, não julgamento. Peça coisas que elevem o seu espírito. Em consequência dessa elevação espiritual, as coisas materiais entrarão no eixo. Porque se eu tenho compreensão, a minha compreensão espiritual, ela transcende o medo de não ter, o medo de perder, o medo da falta. Isso significa que o meu espírito já compreendeu que dessa experiência temporária que eu passo no planeta Terra, ela tem só um único objetivo, não é amealhar bens, mas é partilhar bens. E bens espirituais, principalmente. E os bens espirituais estão dentro das leis divinas. É amar, é dar, é avaliar a dor do outro antes de julgar. Que é assim que o Cristo faz conosco, é assim que Ele vem nos ensinando. E quando nessa mensagem, no finalzinho dela, esse Espírito dá o caminho de uma forma muito clara, quando ele exemplifica numa prece, num pensamento que podemos fazer ao Pai. Ele diz assim: perdoai-me, meu Deus, porque pequei. E quando que eu vou me dar conta que eu pequei? Às vezes eu acabo de fazer. O que é um pecado? É quando o meu orgulho toma conta de mim, a minha vaidade me entorpece o meu coração, turva o meu olhar. Então, nesse momento, eu já posso me conectar com o Criador e dizer: meu Deus, eu falhei, eu tropecei, eu me perdi, eu quero me encontrar, eu quero te encontrar novamente, eu quero estar contigo de novo. E é claro
que a nossa tendência como filhos, como pequenos, é sempre pedir ao Pai, mas esse Espírito também nos lembra que seria muito interessante para a nossa evolução espiritual se nós nos conectássemos primeiro, não com o pedir, mas com o agradecer. Então eu agradeço, junto com vocês, a oportunidade bendita de conhecer essa doutrina que nos fortalece e nos encoraja. Eu agradeço a essa casa que me acolheu e que acolhe a todos aqueles que lá chegam, seja encarnados ou desencarnados. Eu agradeço a direção da casa que nos possibilita nos mantermos unidos, independente das dificuldades temporárias que estamos enfrentando. Eu agradeço a essa existência, a estar encarnada nesse momento planetário e poder à distância sentir que ela deixa de existir quando os nossos corações se unem. E é porque os nossos corações se unem que nesse instante nós agradecemos a essa doutrina que nos consola e que nos fortalece a possibilidade de estarmos aqui juntos. Por isso, meus irmãos, me despeço. Não sei como será essa experiência que iniciamos hoje, mas se ela der certo, se ela cumprir a função que os amigos espirituais entendem que é importante, ela se manterá. Senão nós buscaremos caminhos, mas com certeza nós não nos distanciaremos uns dos outros. Os nossos corações precisam estar juntinhos nessa hora. Que a paz de Jesus reine nos nossos corações. E para que isso aconteça, depende só e única e exclusivamente de nós. Que nós estejamos alinhados com as leis desse Cristo, que é só amor. Então que possamos nesse instante, unindo os nossos corações, rogar a Ismael, que é o Espírito responsável pela condução do que acontece nessa pátria querida que é o nosso Brasil, disponibilizando assim as nossas energias amorosas e fraternas, mas principalmente disponibilizando a nossa aceitação de menos crítica e mais ação, mais amor e principalmente mais oração. Que seja esse o nosso roteiro, hoje e sempre. Graças a Deus, e que assim seja.